Olá, paz, tudo bem com você? Eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho da boletim da célula de hoje. O tema é a pessoa e as obras de Jesus Cristo. A pessoa e as obras de Jesus Cristo. Você observa aqui que o início do quebra-gelo é uma pergunta, né? Qual que é a pergunta? Se a pessoa teve alguma experiência onde o pai lhe transmitiu segurança. Então, é aquele momento, né, onde o pai disse assim, olha, pode se jogar que eu te seguro, vamos lá que eu te protejo, né? Aqueles momentos assim que você teve segurança. Bom, por que esse quebra-gelo? Por que essa pergunta? Porque nós vamos falar sobre a segurança da salvação, né? Só que o tema, na verdade, é a pessoa e as obras de Jesus Cristo. Então, se você se lembra, se o pessoal da sua célula não participar desse quebra-gelo, não der resposta, você já explica o que aconteceu com você e com seus pais, por exemplo, ou algum momento que algum amigo lhe deu segurança, te deu apoio, né, e encorajamento, né? Que você foi com ele de repente num parque de diversões, um brinquedo perigoso, ele falou, não, vem, eu seguro você, né? Ou andou de cavalo, alguma coisa assim que você sentiu segurança, porque a pessoa lhe transmitiu isso. Então o livro de 1 João, entrando aqui no primeiro ponto, nos dá uma grande ênfase ao conhecimento espiritual disponível aos cristãos, e a palavra saber aparece mais de 30 vezes no livro, olha, no 1 João. E no versículo 5 ele fala, bem sabeis. Então, nesses versos, João ensina sobre o pecado, a respeito da certeza e a segurança da salvação. É como eu falei agora há pouco, ok? Então, o primeiro ponto aqui, ó. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Então, nesse versículo, a gente vê que Jesus se manifestou para destruir, para tirar os pecados, né? Então, o propósito de Jesus aparecer é mostrar a sua natureza salvadora e seu poder de destruir o pecado e não para evidenciar o pecado. Ou seja, Jesus não veio para mostrar o pecado, ele veio para destruir o poder do pecado. E é parte da natureza de Cristo ser imparcial com o pecado, ou seja, nós não podemos ser amigos do pecado. Nós temos que ter asco, né? Ódio do pecado. Nós precisamos entender que Jesus veio para destruir o pecado. Então, tudo que tem aparência de mal, de erro e pecado, deve ser aborrecido. Nós precisamos decidir abandonar o pecado e entender que Jesus veio para isso, para destruir, né? Ele veio para tirar os pecados. Então, está dizendo que nós sabemos. Então, essa ideia de que, eu acho que não tem problema e tal. Não, nós sabemos que é para isso que Jesus se manifestou. Então, diante dessa explicação, a primeira pergunta aqui, como que você pensa que devemos tratar o pecado? Eu já dei a resposta, né? Mas a gente tem que passar mais longe possível da tentação, né? Sempre procurar ter uma vida de observância, né? Observando o que a palavra de Deus diz, não o que nós sentimos de fazer, mas isto é pecado? Isto agrada a Deus? Não, isso não agrada a Deus. Isto é pecado. Então, isto nós não faremos. Ok? O segundo ponto é o versículo 6 de 1 João 3, que diz assim, todo o que permanece em Jesus não vive pecando. É uma afirmação. Todo o que vive pecando não viu e nem conhece Jesus. Nunca o viu, nem o conhece. Inclusive tem faltou uma letra M de Maria, do nem aí, né? Teve um erro de digitação. Então a conclusão lógica de João é que viver no pecado é negar a Cristo. E por isso a pessoa não consegue permanecer em Cristo e na sua palavra. Então sempre a pessoa vai ter que escolher permanecer em Cristo ou negar a Cristo. Cada vez que nós pecamos, nós estamos negando o Senhor Jesus. Nós estamos negando que ele veio para destruir o pecado. Então nós acabamos tendo amizade com o pecado, amizade com o mundo, e isso é inimizade com Deus, como diz lá em Tiago. Então aí tem uma pergunta, você acha que tem diferença entre pecar acidentalmente e viver pecando? É uma pergunta para a pessoa raciocinar, né? Então como podemos saber se o pecado é habitual ou é acidental?
Bom, a palavra acidental, a resposta aí que pode surgir, né? É que acontece sem você querer. Quando você vê, já foi, né? Mas o habitual é aquele que é premeditado, aquele que a pessoa se acostumou, aquele que a pessoa não acha comum, acha normal a prática daquele erro, daquele pecado, né? Então aí pode ser um vício, pode ser uma forma de se expressar, a violência com as pessoas, a mentira, as vaidades, as roupas, né, que às vezes a pessoa não se veste direito, né, fica mostrando o corpo. Então, às vezes a pessoa acha que isso é normal, não tem problema. Por quê? Porque se tornou, o pecado na vida dela se tornou um hábito. Então a pessoa vive pecando, então está negando Cristo. É como se Cristo não tivesse vindo nada e ele não tem problema nenhum com o pecado. É claro que a gente não vai ser moralista, né? Mas é importante a pessoa saber que ela precisa se posicionar, porque se ela está em Cristo, ela não vive pecando. Se ela vive pecando, ela não viu a Jesus, nem conhece Jesus. E por último aqui, 3. Filhinhos, verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Também houve um erro aí de digitação. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então João ensina que os hereges e falsos mestres falam a verdade, mas não vivem. O objetivo de João com este ensino é que ninguém nos engane com este tipo de vida incoerente. Falar sobre o pecado, falar sobre o que é bom e o que é ruim, mas fazer tudo diferente do que fala. Então, a prova de que a pessoa nasceu de novo é demonstrada pelo modo dela viver. Então, os hereges, ou seja, os falsos cristãos, pensam que é normal falar uma coisa e viver outra. Então, eles têm isso como normal, mas você sabe que não é normal, né? Então, como é que a pergunta entra aí? Como um filho de Deus mostra que pratica a justiça na sua profissão e na sua família? Aqui, na sua profissão, no seu trabalho. Como que o cristão deve viver lá no trabalho? Como que o cristão deve viver no ambiente do lar? Visto que agora ele é justo e pratica a justiça, certo? Ou como ele não deve viver no trabalho? Ele não deve ser falso, né? Não deve mentir para o patrão, ele não deve fazer as coisas de qualquer jeito. Não, se ele pratica a justiça, ele conhece Jesus e ele é justo, ele vai trabalhar como se ele fosse dono da empresa. Ele vai cuidar da família da melhor maneira que ele consegue e vai se esforçar para melhorar, porque ele sabe que Jesus, que Deus é justo e ele também deve praticar a justiça. E então, em grupos de 2 ou 3, quais são os cuidados que devemos tomar para mantermos a certeza de que viveremos eternamente com Deus? Quais são os cuidados? Então a pessoa vai conversar ali, né? O pessoal vai conversar, vai chegar a uma conclusão. Qual que é essa conclusão? Que a pessoa precisa sempre estar vigiando a sua alma, suas decisões, se aquilo que ela está fazendo vai honrar a Deus ou vai envergonhar o nome de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, o testemunho dele vai ser bom, né? Por quê? Porque isto vai ajudá-lo a ter a certeza que ele tem a vida eterna. A certeza da vida eterna não é porque eu frequento o culto. Claro que frequentar o culto é necessário, é importante. A certeza da vida eterna está na minha fé, no meu coração, porque Cristo Jesus é o meu Senhor. Eu odeio o pecado e pratico a justiça, porque Jesus Cristo veio para destruir o pecado. Então, existe uma só pessoa, conclusão, que lhe dá certeza de salvação. Quem é? É Jesus. Não é religião, não é a cidade X, não é ser parente de pessoa tal. Não, é Jesus Cristo. Então, para aplicação, percebemos hoje a importância de desenvolvermos um relacionamento de entrega das nossas vidas para Cristo, a fim de vivermos em vitória sobre o pecado, né? Então, aí você vai fazer a pergunta: você tem essa segurança de salvação em seu coração? Se Deus voltasse agora, ou se nós morrêssemos agora, nós temos essa segurança da vida eterna? Então, você já entregou a sua vida para Jesus? Quer fazer isso agora por meio da fé, através de uma oração? Se a pessoa disser que sim, você pode fazer esta oração com ela, ou pode fazer com todo o grupo. Pessoal, vamos fechar os nossos olhos? Repita assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu declaro
que creio no sacrifício de Jesus. Você vai ler a oração aí, vai fazer esta oração com fé. É claro que você vai ficar com o olho aberto, mas os demais você pede para fechar os olhos e pensar, né? Meditar no que está dizendo. Então, este é o momento de você convidar a pessoa para aceitar Jesus, para entregar a vida para Jesus, para que a partir então de tendo confiança nele, confessando a Jesus Cristo com a boca e crendo com o coração, ou seja, vivendo uma vida de justiça, de obediência, né, de luta contra o pecado, porque o pecado sempre vai tentar nos atormentar, o diabo sempre vai nos tentar a cair no pecado. Mas aí, a partir de agora, a gente está do lado do Senhor Jesus Cristo e nele nós temos a vitória. E daí, depois tem a oração lá, né? O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres. Você vai ungir as mãos de todos e vai ali orar por cura, por libertação, pelo caderno de orações. Se você quiser, você pode também pedir que esse caderno de orações fique com alguém que não seja você líder. Você pode entregar para alguém, essa pessoa orar durante a semana. Aí vai da sua criatividade. Todo líder de célula precisa ter criatividade para sempre inovar, sempre trazer alguma coisa, claro, bíblica, não absurda, claro que não, mas sempre criatividade sobre como envolver a todos, como fazer todos participar, porque não somente da reunião da célula, mas da vida da célula durante a semana, né? Mandando mensagem para um, para o outro, que eles se conectem durante a semana, porque isto é saudável. Aí ungindo as mãos com óleo, você vai orar por cura, então coloque a mão no local doente do seu corpo. Se você for orar por libertação, coloca a mão ungida na cabeça, né? A mão da pessoa ela vai colocar na cabeça. Sempre temos orado assim, né? E se tiver alguma tristeza de alma, alguma insegurança, mesmo crendo em Jesus, coloca a mão no coração, nós vamos orar para Deus aumentar a sua fé. Você leia a palavra de Deus, creia na palavra, você vai orar ali. Se manifestar algum demônio, você manda embora, em nome de Jesus. Fala que a célula ele não é bem-vindo, não. Manda ele embora, ele vai sair e Deus vai operar lá na vida de todos vocês, tá bom? Sobre os avisos aqui, sexta-feira, você já sabe, tem o culto. Domingo tem os nossos cultos, culto de missões agora domingo. E dia 29 o batismo nas águas. É uma oportunidade de você falar, perguntar, né? Talvez você já saiba, mas talvez tenha alguém que já na sua célula já falou que vai ser batizado. Então fale, fulana vai ser batizada dia 29, nós vamos lá, vamos colocar uma camiseta da cor da nossa rede e vai ser a festa das águas, domingo dia 29 de setembro, tá bom? E o jejum dessa semana, que começa inclusive agora, né, meia-noite de hoje, 0 hora de quarta-feira, é de doces e sobremesa, tá bom? Deus abençoe. Depois, se você puder, dá um feedback, um retorno, para a gente ver se a gente compensa a gente fazer esse videozinho, né, explicativo, porque às vezes pode ajudar conforme a pessoa que está realizando a reunião, tá bom? Deus abençoe, gente, um beijo no coração, fique firme, hein? Deus é por nós. Paz, tchau, tchau.